fala mais. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou o fundador da Fueltech e agora também o dono do Velopark. Que loucura, nunca imaginei um negócio desse, mas estou muito contente e muito feliz. Inclusive vocês vão estar vendo esse episódio aqui, está acontecendo o festival Velopark, o último festival aí sob o comando do Velopark. Vou estar lá recebendo a chave oficialmente, então acompanhe, porque esse é ao vivo e esse momento também vai ser muito especial. Mas agora voltando, para quem de vocês aqui está no sábado de manhã ou no final de semana assistindo esse episódio, hoje chegou o dia tão esperado por mim, e eu tenho certeza que muitos de vocês. O Delória está no dinamômetro e nós vamos acertar ele, vamos ver quantos HP vai dar. Vamos ver esse motor de Ferrari berrando no dinamômetro. A gente tem algumas novidades aqui que eu guardei, a segredo de 7 chaves aqui. Vocês viram aí toda a viagem que a gente teve para Las Vegas, que ninguém acreditou que eu iria chegar até lá. O Denis duvidou, ó. Daqui a pouco a gente tira essa limpo com ele. E tem não só de Las Vegas, mas depois esse carro voltou e eu fiz uns upgrades nele, que a gente agora está muito curioso para ver a potência. Mas vamos lá, bota na TV aí, ó, chama a família, chimarrão, churrasquinho, pão de queijo, porque esse episódio vai estar muito bom. Tá, agora é o seguinte, né, seu Denis? Fizemos uma viagem, né? Foi. Inacreditável, vocês viram? Esse episódio ali foi muito épico, né? Foi. E o que deu de repercussão ainda, né? Tudo que é lugar. Todo lugar e para todos, né? Foi muito legal. Foi uma viagem maravilhosa. O carro foi sem problemas, né? Não, ó, muito obrigado, porque pela botar a coragem aqui, que eu não ia ter coragem disso sem ele me dizer que dava. Apesar de ninguém ter certeza, né? Assim, ninguém, né? Ninguém. Inclusive, eu fui com a Silverado atrás porque eu acho que todo mundo entrou num bom senso que 200 km seria o seu limite. Eles achavam que eu ia andar 200 km e ia botar no Todo mundo achou que em 200 km o Anderson não ia... Não o carro, assim, mas o Anderson ia falar assim, não, barulho não dá, eu vou... Mas foi até lá. Aí agora eu te dou os parabéns porque, você tem carro, olha, foram... Eu dirigi uns 12 tanques e o TK dirigiu um tanque. Mas cara, foi muito legal. E a viagem, assim, até, eu vou dizer assim, a gente fez umas cenas muito legais da viagem. Sim. Apareceu por tudo, né? Apareceu na Globo, no Autosport, apareceu em canais americanos. Realmente, assim, divulgou muito, muito forte, assim. Eu vou dizer que o DeLorean, eu acho que passou a Ferrari em fama já. Passou. Não, e eu acho que dá um orgulho, né, da gente ter... mexido e montado algumas coisas e ter dado tudo certo. Isso acho que pra nós e um parabéns ali também pro Alex, o Alex também, da Ford 7 Garage, lá o brasileiro, que lá também... em Utah, ele que montou assim todo o carro praticamente, assim, o chassi, reformou a suspensão, freio, tudo. Botou o motor no lugar, junto com o Gustavo Ferro, que fizeram toda a adaptação da embreagem. Câmbio. Aí a Comp, no Brasil, que fez a flange para botar a embreagem também, adaptação, o espaçador. Eu vou dizer assim, é impossível nomear todo mundo que fez o projeto, coisas, e aí depois o carro veio para cá, o Arcondo fez o plug and play, fizemos funcionar, injeção direta, fizemos... Fischer, que está aí, inclusive, daqui a pouco a gente pega ele, e o Felipe, todo mundo, né, que botamos a fazer, e aí depois a cereja do bolo foi o escapamento mesmo, que foi da R-Flow lá no Brasil, que deu todo o som aí específico de Ferrari, e esse que a gente quer ouvir hoje berrando, né. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês um clipezinho, porque nunca é demais de relembrar como é que foi um pouco da viagem, para quem não pegou de repente todo o contexto. A gente foi com esse DeLorean andando aqui de Atlanta até Las Vegas para o SEMA Show, sem ninguém acreditar e mostrando para o mundo inteiro que na verdade dá para fazer um projeto desses de show e ainda atravessar o país andando em zero de problema. Então assistam para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando aí. 700 km tá bom, se a gente fizer uns 1.100 amanhã.
SEMA e conseguimos um lugar no SEMA ainda. Inacreditável, né? Vou dizer assim, agora dá para acreditar que dá para atravessar os Estados Unidos e eu vou falar mais o seguinte, ó. SEMA 2026, já nos colocar no compromisso, né? E nós vamos ter que fazer essa viagem de novo, só que essa vez nós vamos organizar, ó. E eu vou deixar aqui já o aviso para vocês, porque a outra foi meio que 2 dias antes, não deu para muita gente se preparar. Mas eu vou deixar o aviso, ó, final de outubro, quando for ali uma semana antes do SEMA, nós vamos atravessar os Estados Unidos de novo. Vai ser uma caravana aí, né? A CF, toda a turma que foi esse ano já prometeu que vai vir no ano que vem. Ninguém prometeu os carros ainda. Eu não vou dizer que carro eu vou ainda, mas eu acho que eu já sei. Eu também não prometi nada. Ele vai de Peugeot. Não, brincadeira. Ou nós vamos levar uma cegonha para carregar os carros, vamos ver, ou vai ter pelo menos um trailer. Mas nós vamos atravessar os Estados Unidos, nós vamos fazer esse mesmo passeio. A ideia é vai sair uma turma de repente da Flórida, tipo na terça-feira, na semana anterior ao SEMA, vão chegar aqui vão dormir aqui da terça para quarta, na quarta da manhã a gente sai aqui da Fueltech USA, dirige um trecho, dorme para chegar sexta de noite em Las Vegas. Esse é o planejamento. Então, quem tiver a fim de nos seguir, acompanhar no ano que vem, já vai preparando uma encrenca, já vai preparando um carro, já vai falando com a esposa em casa, dizendo que tem que fazer uma viagem, porque essa viagem vai ser muito legal. E a ideia é o seguinte, é levar os carros mais loucos possíveis, né? A gente já tem aí, inclusive, um monte Carro novo é proibido. A gente já tem um monte de empresas e pessoas querendo, tipo, ajudar, participar. Não sei como é que vai ser, o objetivo não é comercial dessa história, o objetivo, na verdade, é se divertir. Então, não importa se for um carro velho, se for um ônibus, se for uma Ferrari, um DeLorean, um carro que seja diferente, assim. Nós queremos fazer a caravana mais louca que já cruzou os Estados Unidos, aí, um rally, assim, de atravessar o país. E aí, para aquecer isso aí, nós vamos fazer um movimento que eu vou dar mais detalhes depois, que é o seguinte. Uns meses antes disso vai acontecer o Speed Fest em São Paulo, em Itatiba, né? E nós vamos fazer nós vamos dirigir de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, até o Speed Fest de São Paulo, similar a isso aí, com alguns carros lá no Brasil. Quem quiser participar, a gente vai se encontrando ao longo da estrada e vamos para o Speed Fest em julho, acho que é início de julho. Dá para confirmar a data depois, eu entro no calendário do Speed Fest. Depois a gente vai do SEMA e para finalizar o ano, a gente vai fazer o passeio do contrário, vai sair de São Paulo, lá do Speed, e vai até o Velopark, no festival nosso, que vai ser o primeiro festival do Autódromo Fueltech Velopark, no final do ano, em dezembro do ano que vem. Então, ano que vem tem 3 rallies aí que a gente vai participar, 2 no Brasil e 1 aqui nos Estados Unidos. O cara que fizer a trinca desse aí vai merecer um prêmio, tá? Então, e eu duvido que alguém vai fazer com o mesmo carro, os 3, aí é impossível, né? Porque teria que voltar, mas quem pessoalmente conseguir dirigir os 3, vai ser uma coisa para ficar na história. Então, se prepare aí. Tem gente aqui nos Estados Unidos que está dizendo que vai comprar uns carros para cá, para fazer esse passeio e depois manda o carro para o Brasil, para exportar. Tem gente que vai comprar o carro aqui, chegar lá e jogar fora. Então. Tem gente que vai perder o carro porque no meio vai estragar. Tem gente que de repente vai pegar um carro aqui e depois vende o carro. Mas tem um amigo que já tentou ir pro Velopark, já enguiçou na rua, então não pode ir. E tem mais gente que também vai mandar um carro do Brasil para fazer esse passeio. Então, tá aí, muitas dicas aí. Eu não sei qual dos meus carros que eu vou fazer, mas pode ter certeza que a gente vai fazer uma surpresa aí desse naipe aí. Então, seguinte, estamos agora já na fase final desse projeto. Muita gente pergunta quão difícil foi fazer esse carro, e eu vou dizer que tudo funcionou muito bem. As coisas assim foram se alinhando e agora nós estamos na fase final aqui, na verdade, que é o acerto de dinamômetro para ver quantos HPs ele vai dar mesmo e como é que esse motor Ferrari vai se comportar. Para quem não sabe, assim, é um motor moderno, né? Um motor 2012, se eu não me engano, 14. né? 2014. 2014, então é um motor já de uma Ferrari moderna, de uma Califórnia, que é a mesma família dos Ferrari da 430, 458 e da Califórnia, né? O da Califórnia, particularmente, ele é interessante porque ele é cárter molhado. Esse acho que é a última versão dele sem turbo, né? É o último... Porque depois ele virou turbo em 2015, eu acho, né? Isso, 2015 ele já veio turbo. E na verdade era o que a gente queria, né? É um motor que tem uma potência... Eu vou te dizer assim, eu já dei uma volta na rua essa semana com os upgrades que a gente fez aqui e ficou impressionante.
E na verdade é um motor assim aspirado, que é o que a gente queria, o som do motor, né? Esse motor ele tem injeção direta, a gente vai explicar um pouco mais detalhes isso aí, mas assim, a concepção dele aqui ficou fantástica, assim, é impossível não parar num posto de gasolina para o pessoal não comentar. Inclusive do SEMA, né, o episódio que a gente foi até o SEMA, ele encerrou antes do SEMA, né? Sim. Mas nós deixamos uma câmera escondida aqui para gravar a reação das pessoas. Quando olhavam. E vocês não viram a reação das pessoas. Eu nem ouvi as reações das pessoas, eu quero ver as reações. Então vamos olhar junto agora, porque eu vou botar as reações dos caras quando chegavam no SEMA e viam o carro. Não estou nem falando nos postos de gasolina, policial. Até tem uma parte do policial, que acho que já saiu no outro episódio, mas tem as reações lá no SEMA que ficaram incríveis aí. Motor de Ferrari. This engine. That's cool. Camera for reaction. Ok, agora chegou o seu alemão preferido aqui, o seu Fischer. Uau, vem para as missões aí da PRI, né? Fischer é o responsável lá pela Feltec Europe, né? Na Alemanha e toda a Europa. Um ano lutado esse ano, né? Viajou bastante, né? Esse ano foi extremamente Muito. corrida. Ano que vem a tendência é ser pior. Eu ia dizer, Ou melhor, não, né? não vai melhorar muito. Mas, bom, mas deu para também fazer muita coisa legal, né? Eu acho que o desenvolvimento da injeção direta foi uma coisa que progrediu muito esse ano e é uma coisa que a gente nem imaginava que ia chegar nesse estágio que a gente está agora, né? A gente está tão perto de ter uma solução aí que, cara, é exciting o que vem pelos próximos anos aí, né? No mundo da performance. E agora o que a gente vai fazer? Esse motor aqui, para vocês entenderem, esse motor ele é um dos mais complexos que existe, porque ele é as duas bombas, né, separadas em cada comando. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Então assim, esse motor, ele é um V8, né? Obviamente tem as 8 bobinas, tem os 8, só que os 8 injetores são de injeção direta, então ele não tem injeção indireta, né? Quando a gente fala em injeção direta, ela é um bico injetor que vai lá dentro da câmara de combustão e injeta combustível na câmara de combustão. Só que isso faz com que esse injetor precise ser acionado com muito mais um driver diferente, que não é um driver, um pick and roll convencional. Até isso aí fica a dica, nós estamos testando já aqui um produto que vai lançar daqui a breve aí para vocês saberem. E esse driver, ele aciona esses injetores, tem que ser muito sincronizado o ângulo de injeção, digamos assim, porque ele tem que só injetar num momento específico, né? A janela é bem específica, né? É uma janela, porque ele não pode, tipo assim, ficar aberto que nem um coletor de admissão, que ele fica, sempre tem como injetar ali, ele tem que injetar numa janela específica. E além disso, ele tem que também regular a pressão de combustível, que é muito mais difícil, na verdade. A parte difícil da injeção direta é regular a pressão de combustível de alta, né? Porque aí a gente tem essas duas bombas, né? Cada bomba aqui, nesse caso, é uma de cada lado, ela regula a flauta de 4 injetores e ela chega nela uma pressão de 5 bar, 6 bar normalmente, e ela sobe a 200 bar, né? 3 mil PSI. Então tipo até 200 bar, então ela sobe de 5 a 200 bar mais ou menos, só que na lenta tu fica lá nos deixa eu pensar, quantos bar? Uns 40 bar e vai a 200 bar. Aqui a gente fala até às vezes em PSI, de 900 PSI a 2.800 PSI, mais ou menos 3.000. E essa regulagem ela é feita, no caso na FT700, a gente desenvolveu, ano passado, tu e o Arcondo, né, fizeram todo o trabalho de achar na FT600 como fazer o base disso, mas ainda faltavam os recursos e na 700 a gente conseguiu desenvolver, digamos, os recursos para poder controlar isso aí e fazer vamos dizer assim, um controle da bomba de alta. Ainda é uma ciência, a gente diz que não é 100% pronto, porque ainda tem, entre aspas, é beta, porque tu tem muita coisa que está desenvolvendo, tem que fazer uma tabela de uma maneira que às vezes depois a gente vai deixar mais simplificado, mas já está em fase que dá para dizer assim, muitos carros rodando através dos Estados Unidos, inclusive. Só complementando o que tu falou, né, que o quão difícil que esse carro aqui é o pior cenário, né? O que torna ele tão difícil também é que a nossa janela variável ali da bomba, ela anda com o comando, né? Sim. Do VVT. Exato. E aí a gente tá testando. E aqui hoje, a grande upgrade que a gente está fazendo hoje aqui no DeLorean é os comandos variáveis. Porque esse motor ele tem 4 comandos variáveis ainda. Então ele tem os comandos de admissão e os comandos de escape. Eles variam com polias reguláveis hidráulicas. Isso chama VVT, Variable Valve Timing.
O VVT tem em carros com um comando também, com 2 comandos, assim, mas é nesses aqui mais modernos que os 4 comandos variáveis é o limite da complexidade, né? E essa é uma função que a gente estava desenvolvendo na FT700 e ela acabou de ficar pronta semana passada e hoje vai ser o primeiro teste efetivo de dinamômetro com isso. Então, a gente vai conseguir mexer eles numa posição intermediária, de alta. E até uma das coisas que eu queria fazer era testar sem os VVT para ver a potência, né? Porque, como tu mesmo disse, né, deu para ver que nesse motor aqui faz muita diferença. Né? Então, uma coisa que a gente podia fazer era desconectar eles e dar a primeira passada, né? Aspirado, né? Sem nada, né? E aí a gente vai dar uma passada, até porque o mapa dele tá... Se bem que eu já mexi um pouco no mapa, mas vamos... tem um log antigo. Tem um log antigo. Vamos fazer, só que tem uma coisa seguinte, ó, eles não estão identificados aqui, ó. Nós temos que tirar uma foto como é que tá, ó. Isso aqui para não... Quando eu fui testar, eu tive que me lembrar. Deixa eu tirar aqui. Já tirei aqui. Então é o seguinte, ó, esses aqui são os atuadores, ó, do VVT. Ó, comando de admissão, comando de escape. Sujinho esse conector, caramba, a graxa ali. Então vamos deixar os 4 VVTs agora desconectados. Vamos funcionar e vamos dar uma passada no dinamômetro para ver como é que ele se comporta nisso aí. Primeiro vai ter que aquecer o motor e tal, mas agora vamos escutar o barulho do motor aqui no dinamômetro. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou conectado via Wi-Fi lá na ECU. Eu vou pegar o meu mapa aqui de combustível que eu tinha. Vou dar um Ctrl C aqui e vou ler o mapa, porque eu já dei uma mexidinha naquele lá. E eu vou... deixa eu ver a diferença. E aí eu vou salvar como? Vou salvar no PC aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Sem VVT. E aí eu vou... O que eu fiz? Eu basicamente botei o mapa de combustível que eu tinha antes de ter habilitado os VVTs. Eu dei uma andada na rua assim de descobrir como é que ele tava. E agora eu tô mandando o mapa, mandei só o mapa de combustível sem os VVT, porque a gente desconectou os VVT, porque ele pede muito a diferença de combustível entre um e outro. E agora vamos ver como é que vai se comportar. Tem que esquentar o motor, tem que esquentar o óleo, né? Transmissão, vamos dar uma rodada agora. Vamos sentir aí. Sem VVT? O que tu acha? Faz uns 350 sem VVT? Olha, 350, acho que faz. De roda? É que eu acho que de alta pode ser que dê parecido, tá? As intermediárias que mudam, né? Então. Eu acho que de alta pode ser que dê parecido. Ele é original, é 460 cavalos. Eu nem lembro direito. 460. 460, né? Então 460 original na Ferrari Califórnia. Só que assim, não vamos ser muito otimistas, mas eu acho que vai vir mais que isso. Sem o VVT não sei, mas vamos ver. Warming up.
muito torto, não? Tá torto? Dá uma esquentadinha no câmbio, nas coisas, vamos ver se tá as temperaturas. Acho que tá quente já. Hã? The RPM seems good. Yeah. Start. Yeah, great. Vamos dar ali. Falhou? Let's see the data log. Vamos ver o data log. Falhou? Cortou os injetores. Qual é o tempo? 4.500 RPM. Depois voltou, ó. Entendeu? Foi tipo um limitador, ó. Vamos ter que mexer na configuração dele ali. Ok? Primeira andada deu uma falhada ali porque a gente estava testando umas configurações diferentes do driver. Agora a gente mudou isso aí e vamos de novo, ver se ele agora consegue marcar a potência. Potência não digo, consegue marcar o... Consegue marcar tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. O que deu? Respiro? Da água? Ah, Deixa eu completar, tava em cima. quanto? Ah. Olha ali, ó. 396. Sem VVT. Agora também, ó. Vou botar aqui, ó. Agora, Kind of killed you on the start. agora é a hora 5,000 do horsepower Luiz now. pegar a garrafa de nitro. Wonder if we can make it read in gigawatts. Should I save? Yeah. Yeah, But to come this scale, why is not come? it goes. Ah. It takes a while. Então deu 396 de roda. Foi só uma aguinha ali, tu acha que não deu problema, né? Não, é só porque nós tínhamos completado e tal, jogou tudo isso. Tinha completado quando? Ah, tá. Então, aqui ó. 300 e... the two sides are It's only on 2. only two, ok. Ok, tá, eu acho que tá mais ou menos correto, sim. Agora, vamos olhar o logger aqui pra ver se tá certo o motor. Já tá olhando aí? Uhum. Ah, ele deu no corte a quanto? Tava o corte? 8.000? Piso, pegou, aham. 8.300. 8.2, né? Ah, a pressão de alta ficou bonita aqui, ó. Perfeito, ó. What RPM was that? 8300. O que me interessa é isso aqui. O que tu quer olhar? Dead Cycle, como é que é em português? O que tu quer pra cá? Dead Cycle, De quê? de injetor. Tá aqui.
Bancada B, 19%. Tá bonito, né? A malha, a sonda ficou bonitinha, 90 de sonda, 80 e poucos, 90, né? 85, né? Então deixamos com 85 de sonda. Agora, e a pressão de alta ficou bonita em 2.300 PSI. 20% de 20%, 720, 140 graus. Então, acho que tá ok. 140 graus de injeção, então se a gente está começando 360, onde é que está o início do pulso? Porque aqui tu tem como acertar o início do pulso ou o final, e depende do tamanho do pulso. Então tá dando... Na verdade, na injeção direta, o meu conceito é o seguinte, né? Começar o pulso quando a válvula de escape está fechada e tem que acabar antes da vela da ignição, né? Essa é a tua janela de injeção, né? Não, os controles das bombas estão bonitos. Cara, não Meu sei. ângulo da fase de injeção aqui, ó. Tá em 300 aqui, ó. 320. 320 graus. A gente tá abrindo em 320 graus o injetor. Então, tipo, tá ficando... De repente dá pra tentar atrasar, tu acha? Ou não? Tu acha que vai vir alguma diferença? 320. Cara, dá pra tentar dar uns 10, 12 graus, 10, 20 graus ali e ver. A 10 graus é por causa nada. Tu quer dizer jantar ou atrasar? Atrasar. Atrasar. Depende de como é que tá a válvula de escape, a gente não sabe, né? Eu acho que dá pra atrasar ainda. Eu acho que dá pra vir ali pra uns 340 graus. Isso é atrasar ou isso é adiantar? Isso é atrasar? Não, Não, é adiantar. isso é adiantar. É porque a gente tá pensando pro outro lado, né? Ah, tu quer adiantar, tu quer Adiantar pra 300, fazer mais exato, cedo. Mais cedo, para uns 340 graus. Tu acha que vai fazer alguma diferença? Não Tem que sabe. descobrir, né? Tem que descobrir, né? Na verdade, agora isso é um outro patamar agora, porque não é só a sonda, é onde é que tu injeta o combustível, né? Então aqui a gente tem uma tabela, então agora aqui a gente está com 320 graus De abertura de injetor. de abertura para começar o injetor, né? Vamos dizer assim que a gente vai botar lá em 360 de repente? Não, eu achei demais. Eu tentaria 340, sim. 340. Tá, vamos ver 340 e vamos... Porque o que pode acontecer, tá? Se a gente pegar lá em 360, 380, a gente vai pegar a válvula de escape aberta. E o que vai acontecer? Não. 305, Ah, cara. tá. Sim, tu vai pegar a válvula de escape aberta, aí tu joga o combustível pra cru, tu mente na sonda, o motor tá andando com 1 de lambda, a sonda tá marcando 80. E aí o que acontece? A gente já sabe. Tá. Não é legal. Então tá, vamos descobrir agora então. É. Ainda tá indo? É, não, vou sair um pouco, já tá alto, já tá um pouquinho em cima. Porque ele vai sangrando sozinho ali, olha lá, saindo bolha ali, tá vendo? As bolhas subindo. Ainda joga um pouco, normal. 460. But He fill it up too much. Assim. 460 motor. And that's the wheel. E aí? Deixa eu baixar ele aqui. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Acho que é pouca diferença de... Na fase Acho de que injeção. a gente 20 graus de fase assim é pouca coisa de diferença. Vou te falar que não é aí que tá o milagre agora. Até vou te falar que não tem muito milagre assim. Aqui já tá... Não, já tá bem acertado. Já, então, tipo é assim, só pra... fora não... Ah, só se ponto, mas aí ponto a gente faz com o VVT, né? Os VVT agora. E aí o... O que tu fez? Alguma coisa aí? Ah, tu só baixou. Baixando logo. Então o que a gente vai fazer agora, ó? Posição de comando desse motor a gente não tem ideia. Mas nós temos o motor do Federico, que ele passou aqui, que era um V12, Federico do Xerifo, né? Da Ferrari V12 de drift. E ele tinha um mapa, a gente fez um mapa para ele de posição de Bem comando, calibrado, bem né? calibrado, né? Passou muitas vezes. E só que aquele motor, apesar de ser um V12, é a mesma família, só com 4 cilindros a menos. Então vamos copiar aquele, que é o que Uma a gente, boa base. que é uma boa base, e a gente consegue sentir se isso vai dar. Vamos ver aqui, ó, vamos ver o log disso aqui. Ó.
Tá bonito aqui, ó. O mapa, vamos dizer assim, ó. Tem borboletas pequenas, digamos assim, né? Não, coisa meio PSI. A sonda aqui, ó. Alvo, sonda. Sonda esquerda, sonda direita, ó. Dá uma estranhadinha ali. Expressão de injeção direta. Cara, a expressão de injeção direta que eu tô mais impressionado, ó. Tá cravada aqui, ó. Não muda 30 PSI assim. Que é pouquinho. Tá com consumo estável no motor, legal. É. Bom, Foi pra 300 sim. deu o que eu vi. Só compara o valor de sonda, da correção da sonda de um pro outro. Tipo assim, pega um ponto fixo aí de Correção de RPM. malha fechada. Como assim? Pega, Tá sei lá, menos 6.000 15 aqui, RPM. mais 3, ó. Bota ali 6.000 RPM lá, ou 7.000 RPM. 7.000 tá 7.000 tá adicionando 3%. 3%, vê no outro log. Mesma coisa. 3%, 2%. Uhum. Não mudou. Não mudou nada. Então é isso aí, a gente tá na janela, tá dentro da nossa janela de gestão. Agora vamos certa. fazer o seguinte, agora vamos habilitar os comandos e vamos ver. Botar os plugs. Só que tem que carregar o mapa de combustível aqui. Tá, eu vou ativar ele ali de dentro. Bota os plugs ali, tu tem a foto dos dois lados? Eu tenho de um lado, do outro lado não. Só tem uma coisa agora que eu me lembrei. Antes um comando tava fora, né? Só que agora eu não sei se essa é a posição dele ou ele ficou fora, porque Não, eu acho que ele volta pra posição 0 dele. ele volta, né? Vamos ver agora Se não quando... tiver uma solenoide trancada, né? Porque é isso que eu ia dizer aqui, ó. Dá os panos pro Denis. Aqui, ó. Pera aí. Porque aí o que a gente vai fazer, ó? É só ver se eles vão todos pro mesmo lado. Vamos ver se na lenta, porque ele já tem na lenta, eu já tenho a menos 6 graus na... Eu já tenho 6 graus na admissão e 10 no escape. A lenta já? É, Tamanho plano na lenta, legal. na lenta já. Ele tá aqui, ó. Ó. Aqui ele tá 6 graus nas admissão e menos 10 no escape, ó. Então ele tá adiantando a admissão 6 graus e atrasando o escape 10 graus. Tá lindo, né? Olha lá. Ganhou. Muda o som, né? Caramba. Meu, impressionante. Cara, o que ganhou aqui, ó. Eu falei, dá pra... Cara, o barulho que faz a diferença, né? Como muda o som, né? Cara, impressionante. You want to do this, right? Yeah. And then you can turn off a Yeah. couple. Então aqui, ó. Aqui ganhou de 385 aqui, ó. No 416 ganhou, ó, 30 cavalos aqui, em alta. Mas aqui chega a ser estranho, assim, ó, os caras botar aqui assim, ó. 100 cavalos. 100 horsepower in this range. 100 cavalos, eu andei no carro e falei, cara, esse carro ganhou. Eu- We've seen that on a lot of stuff. The Coyote Yeah. averages about 100 horsepower everywhere with VVT. And here, 70 horsepower. Meu Deus, 100 cavalos de baixa, 70 de intermediária.
Caramba. 416 de roda. How much advance does this one have for the cams? I don't know. Oh, you don't know what the Não. limit is? Não. Não. Mas ele deu uma oscilada ali. Será que foi o VVT ou é o dinamômetro? No começo aqui, né? Não, assim, ó, tá na sonda. Ah, aqui. Não. Todo não tô fazendo isso. Tipo, aqui ganhou 100 cavalos, assim, ó. Meu Deus. Aqui deu o dobro de potência. Sim, tu vê que o consumo do injetor aumentou um monte, né? Aumentou? Aumentou, foi para 23%. Tipo, de 18 antes para 23%, sabe? Uhum. Consumo de injetor. Tá, agora vamos Isso ver é o muito, seguinte, é ó. muito combustível no injetor Vamos ver agora direto. os comandos, se os comandos funcionam. VVT, alvo de admissão e alvo de escapamento. Posição. Admissão. Bah, cravado os comandos, ó. Olha aqui, ó. Cravado, né? Então assim, a gente foi a menos 28 no escape e mais 20 na admissão. Cruzou 50 graus entre um e outro. Certinho que dá no, Hã? eu tô na temperatura Ah, tu tá olhando aí? de 10, De quê? de De que 20 carro? a 21 graus ali. De que carro? Da coisa, tô no chat. Da Ferrari? Da Ferrari. Quanto que ele diz? De 20 mais 1 menos 1, 20 a 21 graus. Que a gente tá até mais. Dá pra tentar voltar um pouco. O que tu faria agora? Porque aqui agora é tentativa e erro, né? De sonda ficou certo, né? Ela vai pro target. Correção de malha fechada. Ele veio tirando 20% e aqui tirando 13%. 28 de escape. Tenta tirar, tira 10 e vê o que acontece. Qual que é o limitador de giro desse motor aí? Aqui tá dando 9.000 RPM. 9 mil? Bah. 9 mil? Tá, então a gente tá 8.300. You were 8.300 only. É. And what is it? What's the 9,000 de OEM. 9,000 OEM? Tu acha que mexe no escape ou na admissão? Eu mexi no escape, Ele né? abre acima de 6.000 RPM, dando um desempenho respeitável acima de altas rotações e abaixo dos 6.000 uma dirigibilidade Tá, mas tu confortável. acha que o tempo Queremos inteiro ou dirigibilidade. porque Como é, ganhou? mostra ali como é que tá. Sabe o que eu tava afim de fazer? Eu queria fazer uns pops and bangs maior lá, dar um atrasadona no escape na hora que... Ah, se bem que ele já tá... Dia, deu pra ver o clarão. Deu pra ver já o clarão antes. É. Só viu o clarão daqui. Reflete embaixo do carro. Ou será que vai mais? Será que a gente cruza mais pra Não, ver? eu acho que ele vai, pelo menos, ele vai fazer 30, 35 graus. Ele vai atuar. Tá. Pode tentar também. É, vamos botar... Vamos atrasar mais o escape. Então, mais 6 graus. Então vai a 38 e 34 escape. E a admissão... Ou vamos fazer um de cada vez? Tem um tempo? Tem? Tá, então. Um de cada vez. Vamos fazer um de cada vez. Então, a gente basicamente atrasou o escape. Ah, vamos só corrigir a sonda aqui que tá meio fora. A sonda tá botando malha fechada aqui.
Not bad. 419. 419. What did you change besides the rev limiter? 7 degrees more of Cam. the cam. Ah, tu botou aqui. Eu tava olhando na passada. Tá desligado, né? Não, tá ligado. It's just intake or all four? Oh, exhaust, just exhaust. Oh, it only has exhaust. Um, Or are you saying you only change the exhaust? only change the exhaust. It has the 4. Yeah. Yeah, it lays over, but not so bad. No, I mean if you would have shifted here, it would push you back Yeah. Yeah. Vai dar quanto no motor? Já passou do original, né? Há tempo. Então, com o original é para ser 450, né? Sim, mas já passou, né? 60. Tá, mas ali, Anderson, quanto dá de motor aí? Difícil. Aí tá na roda. Ah, vai dar uns 500. Ah, isso aí já tem uns 500. Já passou por isso? How much? Yeah, it'll be peak torque will be 6,700 RPM. So maybe after 7,000, like Mhm. what, 2 degrees or something? Yeah, 26 is too low for Yeah. I'd rev imagine engine. this thing runs like 30 or. Yeah, 30, 35. Mas não sei se a gente bota ponto. É, bota pontos. Tem um É, tempo, bota Vamos pontos. cruzar a admissão, vamos cruzar a admissão primeiro. Tá. É, achar o pico de eficiência volumétrica do motor, né? Yeah, let's change the intake a little more. Retarded some? Advance a little. Is A little more. Does it rest fully retarded, or is that what we think it did? Was no advance when it was, or was it center? It's like It was 20. 20 degrees. 20. What's so now? Like add another 8 or 7. É, 8. Então, não sei se ele vai ir. É, vamos tentar então. Deu batente no escape ou não? Não? Ainda tem então. É. Então, Nós legal. demos, tava 37 graus no escape e agora estamos botando 33 na admissão. Tem um spread de 60 aí. Meu Deus, espero que não bata as válvulas ali. As calas são bem É, fundas. vamos lá. Eu tirei o pé antes porque o alemão saiu gritando ali. Ele saiu assim, Cara, eu comemorando. vi- Mas meu, tira o pé, tira o pé. Não, eu vi a sonda botando combustível, calma, o motor Ah. ficou mais eficiente. Não, mas eu vi tu gritando assim, só levantando os braços. No, he was like, Não, bicho. yeah. I was like, man, I need to lift because I lifted here. It's all good. Yeah, he said it used 3 or 4% more fuel. I was happy. Tá, e aí, vamos botar quantos graus nesse? Already 30, whatever degrees. Cara, bota a ponta agora. Let's add some timing. Yeah, I think probably 2 degrees after. Nah, it's not enough. 26, you can go straight to 30. 29. Ok, então nós estamos já com 38 graus, tipo, na admissão e 20, sei lá, uns 30 e pouco graus no escape, na admissão cruzado e o negócio tá indo. Faltou coragem, agora nós vamos botar 2 graus de ponto até 6.500 e 4 graus a mais de ponto de 7.000 em diante. Vamos ver se ele vai pegar um pouco a mais agora. Porque tá com 24 a 26 de ponto só.
Aparentemente é baixo, mas a gente não sabe, né? Esse motor é desconhecido. Tá, agora eu não faço nada, tá? Se eu ver a sonda. É, por favor. O cara não pode mais nem vibrar de feliz, né? Um pouco mais pro canto. Caramba! 40, 20 cavalos a mais. Pula, Alemão, pula. Ah! Caramba! Tava lá na curva, né? 20 cavalos a mais aqui, ó. Olha aqui, pam, pam, pam. Pula, pula, pula. Agora pra pular. Ah! Isso aí. Good call. Let's another 4 degrees. Probably another 2 or 3. Man, I felt when I went right away. Whoop! Vamos ver se é uns 450 agora. No, did not add anything. Maybe a little bit, maybe one. I think that's fine. 142, yeah. That's it. Já tava no. Gasolina é foda, né? Didn't want it. He lost on top. It's only got one Yeah. slot, which I think might be the dyno. I don't think it's Yeah. Mas é bom, hein? É de roda que o motor original tem, né? É. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. We lost one of the cams. That might be your power right there. Oh, maybe it went out of window. Yeah. Continuou de cycle. Olha só. Aí ele, and then the cycle exhaust went to, and maybe went out of window, you know what I mean? Vou explicar para vocês aqui, a gente acabou de ver que um dos comandos, dos 4 comandos, ele saiu de uma janela de leitura, assim, que a gente está mexendo demais, talvez. Eu vou abrir um pouco mais a janela e voltei um pouquinho eles. E de alta parece que, vocês não tem que descruzar, maybe it's high RPM, usually you go back, right? Usually you retard on high Even RPM. more? Yeah. No, you advance the intake or, You advance. no, the intake here. Oh, the intake? Yeah, you would retard. No, like keep going intake, or maybe bring it back to 0. Just Well, compare the zero one. would be retarding, right? Yeah. Just compare the both phones. Usually you On the would end. reduce the amount of advance, but I don't know where they rest at. Like, you know what I 0. mean? They On the rest at bag 0 stuff goes to 0. because it's dropping power. Not so much. Because maybe fully retarded is like, it never wants to run there kind of thing. You know what I mean? Maybe it always wants some. Yeah, but it did pick it up 50, 60 horsepower, so it's Yeah. 30 horsepower on top. Acho que não vai atrasar aqui, né? Então, o que a gente fez agora? Aí aqui ele
Tava 33 graus na admissão, adiantando a admissão, a gente tava 28 até o final. Agora eu peguei e voltei para 18 graus, acima de 8.500 ali. Ele vai atrasar 5 e 10 graus do que tava de admissão. E vamos ver se isso aí muda. Porque ele tá pedindo menos combustível ali, né? But at the end, it's Olha flatter. ali. Yeah, Flatten it up. Yeah. It's flatter, yeah. I Yeah. think it's warm. Like temperature is probably. But here it It's made, flatter, They way picked- yeah, nicer. They picked up the Way Yeah. nicer. the high end, but it lost some power probably just because. Yeah, and that oscillation is where... Caiu bem menos. Menos, né? Caiu menos. Ok, deu no corte no final aqui. Me enganei. Não sei. Não sei se tem alguma coisa pra tirar mais aqui. 90 já é tipo o limite na gasolina, né? É. Já não tira mais. Sim, botar mais rico não Também adianta. não ganha. Cara, eu vou te falar que... Acho que é isso, 430. Quanto é que deu antes? 440? 442. 442 de roda. Tá. Passe de 500 batido, né? Isso é uns 500 e... mais de 500 de motor, uns 500 e... 515, 520. uns 520 de motor. Então, vocês falaram isso aí, né? Peguei uns 520. Cara, eu vou dizer, eu quero ver na rua esse negócio. Porque eu andando assim, já encostava, ele queria distracionar, esses 100 cavalos a mais. Cara, eu ficaria feliz de ver esse negócio no 85. Mas aí não sei se tem bico pra isso. Tem. É. Tem, nós temos uma janela ainda. Tu acha que ia ganhar? Cara, depende da taxa do motor. O que tu acha que tem taxa de motor? Deve ter uns 12,5. It must have 12.5 Não, mano. pressure ratio. Probably around Tu, there. Like the Gen 3 Coyote is like 12, so I can't imagine a Ferrari would be less than that. pra fazer, now to do more like pops and bangs on the exhaust, will be do that all, cruzar os comandos, não? Cruzar os comandos. Porque tem mais lavagem. Let me try to do something here. Não, vou fazer um overlap aqui, ó, de jogar cruzar os comandos só quando tira o pé. Agora nós fizemos um negócio que eu quero testar, que eu cruzei os comandos na lenta aqui, que é minha RPM 2000, ó, com vácuo. Eles estavam 6 graus cruzados, assim, eu cruzei a admissão para 33 e o escape estava 10, eu botei em 34. Então literalmente é como se tivesse dado um monte de levante na lenta. Eu quero ver se ele vai ficar assim, mais chope. E quando tira o pé, eu cruzei bastante eles para ver se sai ar, tipo assim, no cruzamento, para ver se vai sair mais fogo. Vamos ver como é que vai ficar. Entendeu? Chega a apagar. Funciona. Não deu. Quando chega a cruzar os comandos, ele chega a apagar o motor ali. Mas até vou te falar, não sei se vai dar certo a ideia. Vamos ver. Ele nem suja. Ele nem... Eu vou dizer que nem adianta, eu vou deixar no 0, que não faz diferença.
you can see free air. É que ele perde a referência. It idles better. Yeah. Yeah. It definitely idles better now. Ok. Agora o teste de rua. Hã? O teste de rua agora. Ah, mas é. Não Eu dá pra acho se que- emocionar. Eu acho que tá bom, hein? 400, repetiu 440 HP. Repete igual, cara. É, os comandos estão lindos, né? Olha só. Então, olha que legal, assim, algumas coisas aqui, ó. Aqui a pressão de combustível de alta, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui pressão de combustível de alta, 2.200, 2.300 PSI, que é, até que dá isso? 150 kg por aí? Não. Ah, deixa eu calcular. Uns 160 bar. R$ 150 kg, 150 bar de pressão de combustível, ó, de alta, das duas bombas. Aqui os VVT, ó, comando de admissão, ele vem, adianta aqui 33 graus. E no final ele acaba 17. E o escape aqui fica menos 30 graus, assim, cruzado. Ó. E na lenta aqui a gente deixou zeradinho, assim. E copia perfeito os VVT. A sonda aqui tem um lado que está levemente mais pobre que o outro. Até não sei se não é uma vela, alguma coisa assim. Quando vê... Mas é minimamente algo diferente. E vou dizer assim, vou dizer assim, ó, missão cumprida aqui, ó. Na verdade tinha duas coisas que a gente queria testar bem aqui, que era o VVT, que é novo, né? Esse update aqui inclusive está saindo na FT700, é testado e aprovado aí. E ainda tem também a injeção direta, obviamente, e tudo que a gente está testando aí para fazer ela funcionar. E vou dizer assim, o motorzinho é guerreiro aí, 440 cavalos na roda. E esse motor tinha 90 mil milhas, que é 150 mil quilômetros esse motor já tem. Sabia? Caralho, mano. Ele motor é rodadinho, né? E tá... Ele é dry sump? Não, é wet. É wet sump? É bomba de óleo interno. É. A pressão de óleo tá bonito. Não cavita nem nada, aqui ó. Que legal. É, Zero de blow-by ali. não tá, não faz não fumaça, fede né? nada, né? Pressão de óleo, pressão de óleo 5 kg assim, mas cravada assim, ó. Não cai nada, girando 9.000 RPM. É bonito, hein? Tá bom. Acho que Mas se o engenheiro lá fala que é 9, dá pra tirar um pouquinho e botar 9.500, não dá não? Não, mas já perde ali. Isso é o limite de rua, né? A gente não vai andar com limite. Cara, ficou bem melhor, né, do que era. Cara, impressionante. Então tá, parabéns, bom trabalho. Bom trabalho. Good job. Bom trabalho, gurizada. Então, mais uma missão aí do DeLorean, não só atravessou os Estados Unidos, tem potência, não é de mentira, e o negócio é de verdade mesmo aí. Show de bola. Agora só falta uma coisa, né? Qual? Botar uma pistinha uma hora dessa, né? Calma, não se emociona tanto assim, vamos por partes. Valeu, gurizada. Show. Falta uma coisa.
Burnout? Esse é o único carro que não deu burnout. Mas não do dá teu esse carro carro, de primeira com esse câmbio com o dente quebrado, vai Tá, quebrar a mas ele primeira. já abre de vez já. Hã? Tá dente quebrado de Tem um dente primeira? quebrado no câmbio. Faz segunda? Não tem força. Ah, agora talvez tenha com 100 cavalos a mais. Você cavalar mais. Aí. É uma aguinha no chão, só pra ele despregar. Que oração. Oh, isso. Vamos ver se vocês vão pedir bastante, aí eu faço, mas acho que pra hoje não dá mais. Então, valeu.